Bom dia! Estamos aqui mais um dia para falar sobre espiritualidade. E o nosso tema de hoje eu tirei desse livro aqui maravilhoso, da Alexandra Solnado, que é O Livro da Luz. Vamos deixar a galera entrar. Aí eu queria mostrar minha caneca para vocês, ó. Com calma e com alma, não é linda? Bom dia, Thaís, tudo bem? É um amigo meu que faz personalizada. Conheci esse meu amigo Moisés lá no Empretec que eu fiz no ano passado. E ele tem um projeto belíssimo. Então, hoje o assunto é um assunto complicado, que é culpa. E eu achei que esse assunto linkava muito bem com o que a gente estava falando ontem, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso de servir, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, servir sem se prejudicar, né? Que é sempre uma tarefinha muito difícil. E aí, ontem à noite, quando eu fui abrir meu livro da luz, que eu sempre abro, caiu nessa página aqui de culpa. E eu achei que era excelente pra gente falar. Márcio, eu estava com saudade de você, dos nossos encerramentos maravilhosos. Bom dia, como você está, meu amigo? Ontem a gente estava falando sobre amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. E como é difícil essa coisa de você cuidar do outro sem esquecer de cuidar da gente. Essa autora é uma portuguesa chamada Alexandra Solnado. Ela é maravilhosa. Só que a editora não tem no Brasil. Esses livros, quando eu consigo, é alguém que vem de Portugal e traz pra mim. Esse aqui foi... A maioria deles a Val trouxe pra mim, porque a Val vai muito pra Portugal e ela sabe que é o melhor presente que ela pode me dar é livro, né? Aí ela traz pra mim. É muito bom, mas tem o site dela, alexandrasolnado.com. Depois eu vou colocar a Thaís nos meus stories pra você seguir. Ela faz vídeo toda semana no YouTube. Ela é uma portuguesa falando de espiritualidade assim de um jeito magnífico, dentro do mercado. É isso aí, a gente ouve o Pílulas de onde a gente estiver. E aí, gente, eu queria falar uma coisa que eu recebo muito feedback da galera que assiste depois no reprise, né? E tem a Vera, que é uma fofa, que eu vou conhecer pessoalmente amanhã, que eu não conheço ela, amanhã estamos num curso juntas. E Vera fez um comentário que ela falou assim: Esperança, mas é seguir o que o Jesus falou. Jesus falou para amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas não é para amar mais o próximo do que a ti mesmo. Então, se a gente fizer o que Jesus falou, que é amar ao próximo como a ti mesmo, a gente também vai se priorizar. Cara, eu achei sensacional. Falei, Vera, nunca tinha pensado nisso. Porque ele não mandou a gente amar mais ao próximo do que a ti mesmo. Então, essa coisa da dosagem. E aí, o assunto de hoje, que é culpa, encaixa muito bem com o nosso tema de ontem. Eu vou começar a ler aqui para vocês verem que coisa interessante, né? Começa assim: culpa é ego. Quem és tu? Quem és tu de tão importante para te julgares imprescindível? Quem és tu para julgares que o mundo sem ti não roda, que a vida sem ti não anda? A culpa é a tentativa inconsciente do ser para se tornar poderoso e imprescindível. Quem sente culpa, normalmente, está num sítio, né? Está num lugar, porque ela escreve português de Portugal, né? Quem sente culpa, normalmente está num lugar a fazer uma coisa e acha que deveria estar noutro, a fazer outra coisa. Por isso, sente culpa. Vive em conflito permanente. Não relaxa, nem deixa os outros relaxarem. Ó, que coisa interessante, que eu nunca tinha pensado na culpa nesse sentido, que é uma coisa de ego, né? Você se acha super imprescindível, por isso você tem culpa. Bom dia, Ilse, querida, que bom ter você aqui com a gente. O culpado sofre, mas tem uma grande tendência para culpar os outros. Ele pensa, se eu não posso fazer o que gosto, a pessoa A ou B também não. Se eu tenho de cuidar de A ou B, se tenho de fazer o que não me apetece, o outro também tem. Por que essa exigência contigo? Por que essa exigência com os outros? A culpa não te deixa viver, não te deixa olhar para ti próprio, não te deixa evoluir.
Isso eu achei muito interessante, porque tipo assim, você fica tão preocupado no jogo da culpa, se sentindo culpado e culpado os outros, e você não faz o que é mais importante que a gente vem fazer nessa encarnação aqui na Terra, que é o nosso processo de evolução. Muito interessante. Uma coisa é culpares-te pelo que fizeste. Outra coisa é culpar-te pelo que deverias ter feito. Outra ainda é culpares por não fazer tudo o que os outros precisam. E aí é que linkou com o nosso assunto de ontem, né? Da gente colocar a prioridade dos outros na nossa frente. Pensa assim, talvez ajude. Então, ela já esculachou com a gente, né? Ela já falou aqui tudo que a culpa é, mas agora ela vai dar a solução, né? Porque a Alexandra, quando escreve, ela maltrata a gente um pouco, mas depois ela dá a solução. Se a pessoa A ou B está a sofrer, está a passar necessidades, ela escolheu essa situação, consciente ou inconscientemente, para, através dessa lição, através da procura da solução para estes problemas, evoluir. Ela, conscientemente, quer ou precisa que tu cuides dela, mas só até certo ponto. Chega uma altura em que o teu extremo cuidado a prejudica. Olha que coisa interessante, né? Que a gente deve servir ao próximo, que a gente deve ajudar os outros, mas a gente tem que conseguir fazer isso no ponto que a gente não atrapalha a evolução do outro, porque o aprender é de cada um, né? Cuidar de si próprio é de cada um. Então, é muito interessante essa coisa de que a gente tem que ajudar, mas com cuidado, porque se a gente ajuda demais e facilita demais a vida do outro, a gente acaba prejudicando, porque a gente não permite que o outro cresça e não evolua o que tem que evoluir. E tu também tens a tua própria evolução para fazer. Se ficas eternamente a culpar-te pelo que não fizeste, não cuidas da tua própria evolução. Eu achei esse texto doído. A conexão é importante, a meditação. De cá de cima, vais ganhar distância e olhar a vida de outra maneira. Vais compreender que qualquer tipo de dependência é um tipo de prisão. Está preso quem depende, está preso quem se culpa. Vem cá acima sentir a leveza da liberdade. Então, a Alexandra sempre propõe muito que a gente medite, que a gente reze, que a gente entre em contato com o nosso eu superior, para que, olhando a nossa situação de cima, né, quando a gente entra nesse estado meditativo, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo com a gente. Então, olha que coisa interessante que ela fala em relação à culpa, né, que as pessoas que ficam culpando e se sentindo culpadas não cuidam da própria evolução, e o cuidado que a gente tem que ter de cuidar do outro, sim, né? Ajudar o outro, sim, mas não deixar com que o outro fique dependente demais dessa situação. E se a galera aqui que me assiste é mãe, e a galera do Reprise também, sabe muito bem como isso é difícil, né? Que a gente tem que facilitar a vida dos filhos, a gente tem que educar, a gente tem que cuidar, mas exatamente isso que você falou, Thaís, tudo em excesso é sobra, até ajuda. Então, sabe aquela coisa assim da rodinha da bicicleta, quando o filho tá aprendendo a pedalar? Que tem uma hora que estão com as duas rodinhas, daqui a pouco você tira uma rodinha, daqui a pouco você tira a outra rodinha e você empurra e fecha o olho e fala assim, vai filho, morrendo de medo que ele vai andar, vai se estabacar, mas ele tem que aprender a andar sozinho. Então, a gente que é mãe, a gente que cuida dos outros, a gente que tem uma relação amorosa com o nosso próximo, a gente tem que pedir muito a Deus essa sabedoria. E quando a gente rezar, e quando a gente meditar, e quando a gente se comunicar com o nosso Senhor Jesus Cristo, é tipo assim, me ajuda para que eu entenda até que ponto eu vou, até que ponto a minha ajuda vai ser legal, vai ser bacana, o meu semelhante está precisando de mim, ou até que ponto eu estou criando uma dependência, eu estou criando um mecanismo que eu não vou deixar com que a outra pessoa evolua e, principalmente, que a gente cumpra a nossa missão da evolução. Porque se você fica o tempo todo muito com foco fora
de você, você não faz seu dever de casa. Você fica, ajuda um aqui, ajuda outro ali, ajuda outro aqui, ajuda outro ali, e você, e o seu dever de casa? Quem tá fazendo, né? Que eu brinco sempre que a gente tem que ser a protagonista da nossa vida. E não tem nada de egoísmo nisso. Tem que a gente pode até, como eu acredito, reencarnar, que é o que a minha crença é essa da reencarnação. Só que assim, nesse cenário que a gente hoje está aqui encarnado na Terra, né? Com essas pessoas em volta, com esse trabalho, com essa conjuntura, com tudo o nosso CPF, né? Com o nosso CPF, essa encarnação aqui é única. E a gente não pode desperdiçar a chance de evoluir e de fazer o que a gente tem que fazer. Então, como dosar, até que ponto a gente ajuda os outros sem se prejudicar, e até que ponto é aquele momento que você tem que deixar a bicicleta do filho ir e dizer, ele tá preparado, vai dar certo, ele vai conseguir, né? Isso serve para filho, isso serve para marido, isso serve para tudo. E aí eu tava pensando que eu acho que a nossa cultura latina, né, é trabalhada na culpa, porque eu vou muito para os Estados Unidos, meu irmão mora lá, tem minha sobrinha querida lá. Cara, o americano tem uma relação familiar diferente da nossa. A minha família da Espanha, é todo mundo uma espanholada, é a mesma coisa que aqui. Aquela coisa, né? Mãe galinha, os filhos tudo debaixo do braço. Mas o americano é aquela coisa assim, o moleque passa para a faculdade, em geral passa para a faculdade para outra cidade, um outro estado, né? E ali o vínculo acaba, eles se veem no Thanksgiving, eles se veem em alguns momentos do ano, e o filho vai seguir o caminho dele, os pais seguem o caminho deles, se encontram de vez em quando, mas não tem aquela dependência emocional, aquela coisa, né, que a gente vê nos latinos, que o filhinho tá com 40 anos e ainda mora na casa do papai, né? Isso nos Estados Unidos é muito improvável. E então é da nossa natureza, da nossa criação. A gente que encarnou aqui no Brasil, com esse sangue latino, com essa estrutura familiar, né? A gente já tem isso dentro da gente, que é esse conceito da família, né? De todo mundo se cuidar, de todo mundo se amparar, de todo mundo se ajudar. Então, a gente tem que vigiar mais ainda, é orar e vigiar, né? Então, que eu seja presente na vida da minha família, que eu seja presente na vida dos meus amigos, que eu seja presente na minha comunidade, sem esquecer da minha própria evolução. E quando alguém quiser colocar uma etiqueta de culpa na gente, lembra que eu sempre falo, sejamos Tefal, né? Tipo assim, não, mas o que está acontecendo é culpa sua. Não é culpa minha não. O que está acontecendo é culpa sua. Eu não tenho nada com isso, você escolheu esse caminho e vamos ver como é que a gente resolve junto, mas não vem botar a culpa em mim não. E eu acho que esse texto da Alexandra Sonado combina muito com o que a gente falou ontem e combina com os nossos votos do ano novo, né? Que a gente tenha um ano de 2019 cuidando da gente e cuidando dos outros, sem que uma coisa interfira na outra, e que a gente tenha sabedoria para dosar essa caridade, essa generosidade, esse olhar cuidador com o outro, sem atrapalhar a evolução do outro, porque ajuda demais enfraquece. O meu psicólogo Narciso, ele sempre falava assim, é na queda d'água que se gera a força. Então, as pessoas têm que passar pelas suas quedas d'água, têm que tomar os seus tombos, sacudir a poeira e levantar e conseguir de novo. Porque se a gente fica facilitando muito, no fundo a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. Então era essa a minha mensagem de hoje para vocês, que a gente tenha um fim de semana maravilhoso, trabalhados na nossa evolução, trabalhados na nossa consciência e atentos para aquilo que a gente tem que melhorar em nós, né? Porque normalmente o que incomoda muito no outro é uma coisa que a gente precisa evoluir, aquela coisa do dedinho, né? A gente aponta um dedo e voltam 3 pra gente, né? Aquilo que tá te incomodando muito no outro é justamente aquilo que você precisa evoluir em você. Ô, meu amor Leandro, já estamos saindo, depois você assiste a reprise, o tema hoje foi culpa.
E vamos trabalhar na ajuda do próximo sem culpa e vamos trabalhar na ajuda do próximo sem esquecer a nossa própria evolução. Um beijo enorme para vocês que estão aqui comigo, Leandro, Márcio, Thaís, Ilze e a galera da Reprise que me manda tanta mensagem, Vivi, Vera, Cíntia, Amanda, todo mundo que me assiste depois, que eu adoro os comentários, Carlinha e... Tamo juntos, segunda-feira estamos aí de volta. Um beijo enorme, que a gente tenha sabedoria para distinguir quando é culpa, quando é ajuda, quando é o momento certo pra gente ajudar, quando é o momento certo pra gente deixar o outro evoluir. Beleza? Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Nos vemos segunda-feira.